Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a luta. A luta é bem interessante, porque está sempre relacionado ao raciocínio e à intuição. A intuição é aquela condição bem importante que são valores eternos. E o raciocínio é aquela condição assim de imediato, do que a pessoa produziu e de como ela produz. Da condição dela poder usar bem isso e dar certo. A luta, ela também é bem dificultosa assim para aqueles que querem trabalhar com a verdade. E a verdade é aquela que prevalece. Também temos dentro de nós essa luta de valorizar as coisas da matéria grosseira de uma maneira que nos possibilita ficar doente. E esquecemos de valorizar as coisas da intuição. Então a luta é um procedimento dentro de cada um também. Tem aqueles que propagam a condição da intuição, a condição que existe após a vida da matéria grosseira, a condição que existe antes da vida de matéria grosseira e aquela condição da gente esquecer e começar a valorizar somente as coisas imediatas, ver o fruto do trabalho. E é bem interessante porque está sempre relacionado a coisas materiais. E as coisas materiais, se cada um começa a fazer um trabalho com ele vai ver que tem uma duração. A pessoa tem 2 ou 3 coisas e tem um ensino que fala assim, T1 é muito bom, T2 está bom, T3 já é demais. Qualquer coisa que a pessoa tenha mais, já dá mais trabalho também. Evidentemente, se a pessoa tem e deixa lá guardado e não faz nada, então também ela não teria que ter feito o empenho para ter aquela aquisição. Então, essas coisas assim bem simples. E temos que lembrar que temos que construir material para a nossa vida interna, que dá substância. Porque dentro de nós tem uma energia que movimenta. Não está relacionado ao grau de cultura da pessoa, nem à localização geográfica que a pessoa mora. Está relacionado que é a força que o Criador possibilita para todos. E é bem importante assim que todos têm essa força e todos estão satisfeitos com a força que têm. Que muitos também dão o nome dessa força de juízo. Todas as pessoas falam assim que muitas vezes tem a mais. E tem a mais todas as coisas que nos possibilita. É só observarmos assim a questão do nosso saber, a questão do nosso tato, do nosso olfato, nossa audição, que nós não usamos as capacitações que é possível que sejam desenvolvidas. A luta é uma condição assim. Junto com esta condição do raciocínio, tem também aqueles que valorizam e procuram diminuir aqueles que trabalham com a intuição. Então acham assim que precisariam de ter as coisas da matéria grosseira e que depois, que quando uma pessoa largou o corpo de matéria grosseira, tudo para de existir. Se parasse de existir, é só observar assim que quando nós dormimos, nós acordamos e quando nós estamos dormindo, nada tem significação para nós. E se depois, quando nós acordamos, acontece que tudo aquilo que nós deixamos antes de ter dormido, continua aqui. Quando larga o corpo de matéria grosseira, no período que se dá o nome de morte, então aquilo que a pessoa fez na matéria grosseira continua com ela. Seja os valores das coisas de matéria grosseira ou os valores que ela fez, que aquele outro que recebeu ficou feliz, ou ela mesma fica feliz com ela por aquilo que ela fez. Os valores eternos.
Então a luta é bem importante assim. Dificilmente uma pessoa percebe a diferença, porque nós estamos acostumados a ser dominado pelo raciocínio. Então o domínio do raciocínio, ele entra em primeira linha. E nós não fazemos as coisas por nós. Nós tínhamos que fazer as coisas para nós. Nos apresentarmos elegantes, nobres, polidos, coerentes, apresentar um trabalho bom para nós. Aqueles que vão nos ver poderão ficar felizes, mas de imediato todas as coisas melhores que eu posso fazer eu faço para mim, porque é para mim que eu tenho contato comigo. Nós sabemos assim que aquilo que nós fazemos durante o dia, muitas vezes, vem para nós ao período que a gente está repousando. Tanto é que muitas pessoas têm sonhos preocupantes. E a gente vê assim uma criança pequena que está no período de escolinha e que o sonho dela, muitas vezes, ela verbaliza relacionado ao estado que ela se encontra na escolinha. Então, no período do dia, ela se encontrava na escolinha, agora à noite ela sonha com aqueles coleguinhas e do jeito da brincadeira. O adulto é igual, só que o adulto vai tumultuando. Ele não tem essa diferença dentro dele do período de escolinha, que ele pode fazer aquelas brincadeiras sem preocupação. O adulto, tudo o que ele faz está relacionado a ter uma preocupação e não ter a naturalidade. Então, a atuação do Espírito na nossa vida é ter a naturalidade da pessoa ser ela, mas ser ela de uma maneira nobre, não ser ela de qualquer maneira. De qualquer maneira, a pessoa desceu o nível. Nessa condição, nós não seremos referência. Nós tínhamos que nos tornarmos referências. Isso fica bem fácil assim, porque o profissional ele tornou-se referência, por isso que tem um aprendiz nas suas proximidades. Aquela dona de casa tornou-se uma referência. Para nós tínhamos que ter esta condição também, de nos tornarmos referência. É assim que é o valor. E esse valor é que a pessoa vai levar para a sua vida de toda época. É o que ela está construindo. Aqueles que têm a facilidade do raciocínio e que não pensam na sua vida interior, é muito dificultoso para aqueles que têm a facilidade do raciocínio. Os que têm a facilidade do raciocínio, eles têm a facilidade de menosprezar aqueles que apresentam uma qualificação melhor. Isso é bem importante assim, cada um ir observando. Acham assim que pelo curso universitário, pela aparência da pessoa, pela aquisição que a pessoa adquiriu, então ela se encontra numa condição superior. Aqueles que não têm essa condição de perceber os valores, acham assim que esse tem mais valor. O valor é interno, porque a pessoa desenvolveu uma qualificação que agora ela pode fazer essas aquisições, não quer dizer que dentro dela ela está tendo um procedimento de alinhar-se. O alinhar quer dizer assim, de ir observando o caminho que ela está caminhando. Isso é físico. Nesse caminho que eu estou caminhando vai me levar para alguma localidade, eu terei futuro nesse caminho que eu estou caminhando. É isso que eu precisaria de trabalhar comigo. O futuro quer dizer assim, eu vou poder contar com o meu corpo no futuro, eu vou ter saúde no futuro, eu vou ser considerado no futuro. Esses valores, aquela condição bem importante assim, que a gente vê na criancinha pequena, a força que ela tem dentro dela, que movimenta ela e que possibilita ela ser atendida quando ela precisa, porque ela faz o som e o adulto vai atendê-la. Aquela força que dá coragem a ela de equilibrar nas perninhas e depois começar a andar, de brincar com os maiores, de ir para os ambientes de ensino. Essa força continua dentro do adulto também, do homem amadurecido, do homem envelhecido, da mulher amadurecida, da mulher envelhecida. Continua dentro também. Isso é físico, isso é verdadeiro. Como é que nós agora estamos usando direito essa força?
Porque nós sabemos assim que aquele que tem uma intrepidez, que está muito relacionado à matéria grosseira, ele também tem a facilidade de ter mais bens materiais. Mas precisa de ver se ele está desenvolvendo a sabedoria para poder usar esses bens. Isso é bem importante assim, e fazendo essa diferença. A sabedoria é isso que nós tínhamos que estar trabalhando conosco, e a gente sabe que a sabedoria não adquire no banco da escola, porque no banco da escola a pessoa vai aprender as informações escolares. Quer dizer, o conhecimento de trabalhar com aquela régua, de fazer aquela planilha, de usar o lápis, usar a caneta, de aprender a escrever o nome. Esse é o conhecimento escolar. No banco da escola a pessoa vai aprender isso. Discernir, porque nós sabemos assim que aqueles profissionais que anteriormente tinha e que hoje ainda tem, compra animais em pé. O que eles fazem? Eles conhecem o animal. E aqueles que estão vendendo, eles procuram fazer uma referência da procedência desse animal. Aquele que vai comprar, além de ouvir a referência, ele também procura conhecer o animal. Isso é bem importante assim, cada um ir observando o jeito, esse valor de conhecer aquilo que a gente precisa, que não está relacionado ao raciocínio. Porque o raciocínio, ele sabe assim que se a pessoa vai fazer aquela compra, se ele compra 3, ele vai ter uma despesa de tanto. Se ele compra 5, ele vai ter uma despesa de tanto. Essa é a condição que o raciocínio apresenta. Mas se ele compra 3, que não apresenta a qualificação, essa diferença que nós temos que valorizar. Aquele que muitas vezes não sabe fazer o raciocínio do custo e da venda, ele sabe a qualidade daquele que está necessitando o procedimento. Tínhamos que fazer a diferença. Nessa diferença a gente vê que tem muitas relações, porque a dona de casa muitas vezes não teve o curso universitário, mas ela faz as responsabilidades dela, que todos aqueles que recebem ficam muito felizes. Esses valores, nós tínhamos que observar assim, aqueles que menosprezam por não ter tido curso, não quer dizer que ele é superior. Esse que tem o valor precisa de ficar muito cuidadoso para não receber influência desses que não têm a qualidade que ele tem. E a gente vê assim em muitas outras profissões, como no caso do músico. Tem muitas habilidades, muitas qualidades, desenvolveu o conhecimento, a audição, o centro motor. Agora ele aceita ser avaliado por um que não tem a capacidade, que não tem o conhecimento. Ele se submete. Então, para nós termos a convicção daquilo que nós somos, dos valores que nós possuímos, a pessoa tem que ter agora, num procedimento consciente, o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Possibilita a pessoa ficar segura com esses valores de não receber influência de fora daqueles que não têm a capacidade nem a qualidade. E é bem importante, porque quando a pessoa tem esse valor, depois ele já se encontra numa fase já amadurecido e ele vai fazer um curso. No primeiro dia de curso, ele vê, ele quer aquela profissão e ele não vai mais no curso, porque o que ele queria definir dentro dele, ele conseguiu indo uma vez. Posteriormente, ele passa a ter aquela profissão anos e anos sem ter feito o curso. Determinação, para isso a pessoa precisa de ter um norte dentro dela, ter uma orientação de dentro, que é aquela condição bem importante da pessoa se encontrar segura. É isso que eu quero para a minha vida. Não precisa de passarmos por transtorno para termos essa lucidez. É em paz. Também não é saindo do tumulto que a pessoa vai ter paz. Porque nós conhecemos muitos e muitos que saem do tumulto para procurar paz. Não encontram, porque a paz está dentro da pessoa com o horizonte dela.
o norte de cada um. Então, quando a pessoa tem o norte, é aquilo que eu quero, fora pode estar muito tumultuado, mas ela tem a perspectiva dela. Cada um pode ir observando. Para nós desenvolver essa capacidade, para nós vivermos em paz conosco mesmo. Então nós temos que estudar o livro Na Luz da Verdade. E é bem importante assim, nos possibilita diminuindo essa influência do raciocínio e observando assim o que eu preciso para a minha vida. Essa diferença tem que ser bem marcante dentro de cada um de nós. A pessoa precisa de encontrar segura, porque anos e anos depois, aquele que não teve a condição de perceber-se, ele fala que faz essa profissão porque agora não tem como trocar. Mas lá atrás ele tinha que ter paz para poder ver o caminho que ele ia seguir. Tem muitos caminhos bem danosos mesmos, porque tem caminho que a pessoa descuida, ela não tem como voltar. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, se nós descuidamos, não temos como voltar. Então, a pessoa precisa de lembrar assim, todo descuido também acarreta o prejuízo no corpo. A pessoa excedeu, o corpo físico ficou sem vigor. Dificultando o vigor, dificulta também a harmonia interna. É só observar assim no caso dos rins. Dificultou o trabalho dos rins, dificulta o trabalho dele. Então a pessoa tem que sempre ponderar com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. E nós sabemos assim que o sentimento ele cria fantasia. Então aqueles que se encontram na condição de querer diminuir aqueles que trabalham com a intuição, porque esses que trabalham querendo diminuir, eles estão trabalhando com o raciocínio. O raciocínio é aquela condição linear. E dentro de nós não é bem linear, porque aquele que se encontra com uma flexibilidade dentro dele, de procurando fazer o melhor na sua função, então aquilo que ele pensava que fosse fazer à tarde, ficou como o primeiro que precisa de ser feito durante o seu dia. Quer dizer que dentro de nós, essa condição bem importante que a pessoa tem que ter é vendo o que é melhor para o seu dia. O raciocínio ele trabalha numa condição de horizonte, de perspectiva. A perspectiva da pessoa tem que mudar, tem que entrar a intuição. Quer dizer que a pessoa muda a norma do tempo e do espaço dentro dela. A luta é uma condição bem importante assim, do raciocínio com a intuição. O raciocínio está sempre trabalhando para diminuir aqueles que têm a intuição, aqueles que apresentam uma qualificação maior. E aqueles que apresentam uma qualificação menor, eles estão sempre querendo fazer todos serem iguais. E nós tínhamos que ter essa bondade assim, porque aquela mãe que tem uma qualidade normal, porque a qualidade a gente pensa assim que é superior, mas é uma qualidade normal que todos nós tínhamos que ter. Ela sabe a limitação de cada filho e é bem importante assim, que é de meu conhecimento de senhoras que têm mais filhos e dificilmente numa época da vida todos se encontram presentes. Cada um, devido ao fato do tamanho de cada um, o curso que cada um está fazendo, então dificilmente eles vão estar presentes todos ao mesmo tempo. O que acontece? Se tem um preparado especial, ela separa para esses que não se encontram presentes e ela separa o tanto que cada um vai comer, porque ela sabe assim o tanto, e aqueles que receberam esse preparado, que foi separado para eles, eles falam assim que estava muito bom, que deu tanto certo. Quer dizer, aquela senhora não teve curso universitário e ela tem essa capacidade, essa qualidade. Então nós tínhamos que ir trabalhando assim na nossa vida diária para desenvolver essa qualificação para nós mesmos, porque acontece assim, quando entramos numa condição de ficarmos equilibrados, todas as coisas dão certo. E tem a referência assim que a pessoa que apresenta assim, também ela não dá folga para aqueles com quem ela relaciona, tirar ela do equilíbrio. Então o respeito.
aquela condição bem importante assim, de cada um ficar no seu lugar. E aquela condição que mesmo a pessoa não sendo superior, aqueles que são seus superiores dirigem a ela com uma consideração, com um valor. E esse valor a gente precisaria de desenvolver mais frequentemente conosco, do jeito que nós somos, aprender com a vida. Então nós tínhamos que aprender com a vida, não é no sofrimento, é na harmonia, é no desenvolvimento, porque a naturalidade assim que a gente vê nas espécies vivas da natureza, sem a interferência do homem, eles têm o amadurecimento de desenvolvimento normal. Então nós interferimos, e a nossa interferência é sempre com o raciocínio, porque nós queremos que o outro faça aquilo que eu faço. Não, eu tinha que observar assim, não posso dar folga para aqueles que são meus comandados, mas eles teriam que desenvolver uma condição também de apresentar uma qualificação na profissão que eles estão exercendo. Aquele empregador não teria que ficar preocupado se aquela função vai ficar qualificada. Então esse trabalho é individual. Então a evolução ela é medida assim, de como a pessoa manifesta de dentro. Não é como ela manifesta com as coisas externas que apresentam. Não é tolhendo, porque a grandeza daqueles que têm a intuição é superior. Isso a gente pode observar assim em todas as profissões, é superior o jeito que a pessoa atua. E aqueles que começam a observar-se, ele vai perceber o jeito que ele passa a ouvir a sua intuição. Então a luta é o raciocínio com a intuição. O raciocínio está ligado à norma do tempo e do espaço. A intuição atua diferente. Ela não está ligada a tempo e espaço, que é aquela condição bem importante assim, que a pessoa já viu aquilo que ele precisa antes de ter iniciado. Como é que fica melhor? Pode ser na construção de uma casa, pode ser na construção de um móvel, pode ser no preparo de um alimento. Como é melhor? É assim que trabalha a intuição. A luta trabalha com aquilo que ela tem. E é bem interessante porque com as condições que o raciocínio apresenta para nós, nós vamos confirmando assim, que muitas vezes nós não teríamos como realizar. Porque do jeito que ele apresenta, ele vai apresentando também limitações maiores, que é a mesma coisa de duas crianças quererem o mesmo brinquedo. É assim a luta do raciocínio. Quando as duas crianças seguram o brinquedo e que vem um adulto e conversa com aquele que é mais maleável, pede para aquele deixar o brinquedo com o outro, ele deixa, e o jeito que ele deixa, o outro agora não quer mais o brinquedo. A força que estava exercendo aquela pressão parou de existir. Aquele brinquedo parou de ter a significação. É assim a luta do raciocínio. Isso é bem importante a gente ir observando como é que nós somos, como é que eu estou atuando. Essa naturalidade assim para o meu dia a dia. Então, para uma pessoa ter paz dentro dela, para aprender a usar esta força que flui dentro de nós, a pessoa tem que estar ligada com os ensinos. Como é que ele aprende comigo? Esse é o trabalho que eu tenho que desenvolver. Eu tenho que respeitá-lo também. Do jeito que ele tem um comportamento que ele não respeita as outras pessoas, porque ele trabalha com o raciocínio, ele trabalha com aquela condição de que vai dar certo, não vai dar certo. Porque depois, quando ele ficou com o brinquedo, ele também não quer mais o brinquedo, porque aquele brinquedo não tem mais nenhuma atração magnética naquele brinquedo. Então perdeu a significação. Para o dia a dia é a mesma coisa. Então aquele que se encontra numa condição de permitir que a sua intuição atua, ele tem que continuar. E ele tem que desenvolver uma maneira que muitas vezes ser discreto. Aquela condição que aquelas pessoas têm que atuam com raciocínio, que tem a meta. Então eu tenho que fazer essa meta.
A meta, a gente tem que lembrar assim, que tem que ter a meta, porque se a pessoa não tiver o método, também ela passa a ser descuidada. É só observar assim, uma pessoa que agora está sem nenhuma responsabilidade. Toda uma responsabilidade que a pessoa anteriormente tinha, agora entrou numa fase de não ter mais a responsabilidade. Mas se essa pessoa não desenvolver um método, nesse método tem que entrar a bondade. Com o raciocínio, ele esquece de pensar na bondade. Ele fala assim que precisa de fazer isso ou para aquilo. Ele não vê o melhor. Quando a pessoa começa a ver o melhor, também quando chega na época de execução daquilo que precisa de ser executado, está mais fácil. Porque ela foi aplanando a maneira, o jeito para a execução daquela função e nessa maneira, nesse jeito, então vai dar certo. O livro Na Luz da Verdade nos possibilita essa condição. É um trabalho individual. A pessoa tem que lembrar qual o procedimento que ela precisa de fazer dessa diferença da luta com o raciocínio e a luta com a intuição. E a pessoa tem sempre que lembrar que as pessoas que estão no comando estão sempre presas ao raciocínio. Porque se tivessem bondade, essas que estão no comando nas administrações, então elas veriam assim que aqueles que não se encontram na administração são tão importantes como aqueles que se encontram na administração. A mobilidade de facilitar a vida daqueles que não se encontram numa administração. Quer dizer assim, que a bondade do Criador atua. E tem uma referência bem importante assim, que muitas vezes a pessoa esquece, prioriza, por ela não estar precisando de nada que a administração possibilita, mas ela possibilita porque todos os outros ficaram sem aquilo para que ela fosse beneficiada. Então a condição do raciocínio, a condição da intuição, os valores, qual é o procedimento que a pessoa está fazendo para ter valores externos e ter valor interno, porque com o valor externo ela tem a referência daqueles com quem ela relaciona. E essa referência do relacionamento tem muita importância. Se trabalhamos de uma maneira que o outro irradia para nós coisas boas, então a nossa vida fica mais fácil. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando assim que muitas pessoas falam assim que a vida é uma maravilha. Mas ele sempre fala assim que a mãe dele sempre lembra dele todos os dias, nas práticas que a mãe dele tem. Então, consequentemente, esse recebe a influência que possibilita essa influência boa transmitir para outros no seu relacionamento. Então, a vida desse fica melhor. Mas esses que não têm a mãe que fica pensando nele, ele tem ele, que ele pode desenvolver essas capacitações. Então nós sabemos assim que nós somos aquilo que nós irradiamos. E essas irradiações nós sabemos assim que é verdadeira. Com os animais percebem que existe essa manifestação do jeito que nós irradiamos, porque os animais aproximam de nós ou são repelidos. Então a luta é uma condição do raciocínio com a intuição. Os valores que uma pessoa tem por ter adquirido com o raciocínio não quer dizer que esses valores passam a ser bom para a sua vida, da sua vida interna. Porque na vida interna de cada um é que encontra a manifestação. Quer dizer que as energias que nós temos, que nós irradiamos dessa energia, é como nós somos por dentro. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio do procedimento que nós precisamos de ter e a maneira que precisa de ter para continuarmos com saúde. Desequilibramos, falta saúde. Faltou a saúde, a pessoa perde a consideração. Então o livro Na Luz da Verdade, toda época, nos possibilita esta condição. Cabe a cada um de ir observando o procedimento que ele está tendo. Nos esforçarmos, compreender direito os ensinos.